Graça e paz, meus amigos aqui do YouTube, mais uma vez estamos aqui de volta para estudar junto a Palavra de Deus. No vídeo de hoje daremos a continuidade das lições bíblicas da CPAD do segundo trimestre de 2022, com o tema Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Chegamos na lição de número 3, Jesus, o discípulo e a lei. Texto áureo. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Mateus capítulo 5, versículo 20. Verdade prática. Os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Esta justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nascer do interior do crente e reflete no exterior da vida. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 20. A palavra-chave dessa lição é justiça. Introdução. Nessa lição estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei e com o que ele deseja de seus discípulos. Veremos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei. Destacaremos a diferença entre a letra da lei e o espírito e, finalmente, analisaremos a justiça do reino de Deus no Sermão do Monte. Podemos perceber com clareza que o nosso Senhor não destruiu a lei e nem o ensino dos profetas, mas cumpriu e os aperfeiçoou, assim como seus seguidores. A nova justiça deve transcender a dos escribas e fariseus. Primeiro tópico: Jesus cumpriu toda a lei. Primeiro ponto: o compromisso com o passado. Quando nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de desconstruir tudo ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. A expressão "não penseis" revela exatamente isso. Ora, Jesus sabia que o ensino do Antigo Testamento, da antiga dispensação, era valoroso, verdadeiro, bom e belo. Ele jamais ousaria ser um revolucionário portador de um espírito destrutivo, como Paulo também não. Assim, aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro bom e não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram. Segundo ponto: Jesus não veio destruir a lei. Para muitos opositores, Jesus era um agitador, revolucionário e destruidor da tradição recebida. Por isso, nosso Senhor foi alvo de falsas acusações. Entretanto, os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça conforme o que Moisés e a lei e os profetas ensinaram. No lugar de enfraquecer a lei, ele devolvia o verdadeiro sentido dela. Já abandonado pelos mestres judeus, Jesus enfatizou o sentido perfeito da lei. Ele mesmo é a continuação da revelação divina. Mostrava que essa revelação é progressiva para a perfeição, não retrograda nem estáticas. Nesse sentido, a fé e o ensino da palavra de Deus devem nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual, como bem ensinou o salmista. Terceiro ponto: Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. O verbo cumprir, do grego pleroo, traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir, literalmente. Assim, a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu perfeição, conforme nos revela essa expressão. Foi dito aos antigos: eu, porém, vos digo. Ora,
em momento algum conflitou com as escrituras do Antigo Testamento, mas as harmonizou-se plenamente. Por isso, diferentemente dos escribas fariseus que usavam da lei para abusar do povo, o Senhor Jesus aperfeiçoou o que era visto como sombra, se deu espaço para a realidade do pleno cumprimento profético. Em Jesus, o que era visto por meio de decálogos e dos profetas, concretizou fielmente em nosso Senhor, conforme nos revela o escritor aos Hebreus. Segundo tópico, a letra da lei, a verdade do Espírito. Primeiro ponto, o que a expressão letra da lei significa? De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo conceito. Essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas que revelam o pecado e leva à condenação. Como nos mostra Romanos capítulo 7, do 7 ao 25. Em suma, dominado pela fraqueza da carne sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. A função da lei mostra a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem em salvar-se. Nesse sentido, ela serviu como pedagogos do grego. Isso é um pedagogo, um guia que nos leva a Cristo. Um exemplo que revela essa função é a relevância dos profetas do Antigo Testamento para despertar o povo ao verdadeiro arrependimento diante de Deus. Entretanto, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vida. Segundo ponto, a perspectiva teológica da lei. Para os judeus, a letra apresentava sua completa por meio de uma tríplice divisão: moral, cerimonial e judicial. A lei moral envolve os 10 mandamentos. A cerimonial refere-se à adoração do povo de Deus no tabernáculo e posteriormente no templo. A judicial tem a ver com as diversas responsabilidades civis, individuais e sociais. Pelo sistema da antiga lei, havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa, segundo os seus próprios méritos, e que, por meio, seria possível salvar-se. Ora, o apóstolo Paulo refutou sabiamente esse falso entendimento. Em suas cartas, o apóstolo deixou bem claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei, que, por isso, por fim ao sistema da lei mosaica, de modo que dele oferece um novo e vivo caminho para se chegar a Deus, uma nova aliança que concede justificação e paz ao salvo. Terceiro ponto, a lei e a verdade do Espírito. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente a lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecia. A causa dessa realidade perfeita é a morte substantiva de Jesus e, por isso, hoje, os cristãos são declarados justos pelo mérito da obra de Cristo, em conformidade com esse evento salvífico. O apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso nos mostra que o novo concerto revelou-se na pessoa de Jesus, que gera vida, e não mais na letra pesada da lei que gera morte, ou seja, de um código exterior de normas para um código interior e dinamizado na vida pelo Espírito. De palavra registrada em tábuas de pedra para palavras cravadas no coração. O Espírito Santo traz vida em Cristo e grava a vontade de Deus em nossas consciências e coração.
Vamos para o quarto ponto. Qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Vimos que Jesus cumpriu toda a lei. Nesse sentido, cabe perguntar: há propósito da lei para os cristãos? O apóstolo Paulo responde essa questão, mostrando que a lei é santa, esta estabelecida e cumpre no amor e opera atualmente por meio do Espírito Santo que dinamiza a vida interior do cristão. Portanto, é Jesus Cristo que impacta e aperfeiçoa, e por meio do Santo Espírito implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Terceiro tópico: a justiça do reino de Deus. Primeiro ponto: quem é grande no reino de Deus? Mateus capítulo 5, verso 18 e 19, mostra que são considerados grandes no reino de Deus os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Consequentemente, são rebaixados em condições menores a os que negligenciam e removem e separam e violam o menor dos mandamentos de Deus e não atenta para suas instruções, quer por omissão, quer por transgressão. Assim como os discípulos de Cristo e cidadãos do reino de Deus, devemos cumprir e ensinar a lei divina a partir do poder do Espírito Santo que transforma e aperfeiçoa e concede-nos graça e verdade. Segundo ponto: a justiça do reino de Deus. A compreensão da justiça no Antigo Testamento, baseada no binômio lei e obra, gerou orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus para justificarem a si mesmos. No Novo Testamento, há exemplo a respeito. O jovem rico que agiu assim para atingir supremo bem, o fariseu que, por meio da justiça própria, achava-se melhor que o publicano, o sacerdote e o levita que, firmando numa justiça própria, não atentaram para a aflição do próximo. Mas Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça do reino de Deus é interior, moral e espiritual, e não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial e legalista. Por isso, a justiça exigida pelo Senhor Jesus e aos seus discípulos é superior aos escribas e fariseus. É uma justiça mais sublime, elevada e interior. Essa justiça só pode ser obtida mediante a fé, nos permitindo viver de maneira justa e impiedosa. Assim, entrar no reino de Deus. Amém? Vamos para a conclusão. Conclusão: Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como legalista, porém, soube conservar o que havia de bom na antiga vida. Nosso Senhor deseja que a nossa vida seja elevada espiritualmente, semelhante ao caráter e conduta dele, deixando de lado toda a frieza espiritual e aquecido pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a você que está nos assistindo. Compartilhe esse vídeo e vamos aí até o próximo vídeo em nome de Jesus. Deus te abençoe.